a situação na Justiça, em julgamento já iniciado, dos deputados estaduais Augusto Bezerra e Paulinho da Varzinha. A sua defesa fala agora aqui no programa. Sobre o julgamento dos deputados estaduais Paulinho da Varzinha e também Augusto Bezerra, está conosco o advogado renomado Aurélio Belém. O relator do processo já votou pela condenação dos deputados. Também a desembargadora Yolanda Guimarães votou e mais houve o pedido de vistas. Como é que está o processo em si agora? Bom, o julgamento que iniciou na quarta-feira com o voto do desembargador relator Roberto Porto foi pela condenação, o encaminhamento do voto do relator foi pela condenação dos parlamentares a uma pena de 12 anos em razão de 2 crimes. Seria a organização criminosa e o peculato. O terceiro crime, que era acusado pelo Ministério Público, foi retirado pelo relator, que era o crime de lavagem de dinheiro, dos quais os parlamentares foram absolvidos. Houve um voto divergente da desembargadora Yolanda, no sentido de incluir o crime de lavagem de dinheiro. E aí, portanto, ela acresceu a pena em 5 anos, pedindo uma condenação de 17. Esses foram os votos que foram lançados escritos no momento. Alguns desembargadores adiantaram votos sob a condição de rever os votos a partir da entrega do voto vista pedido pelo desembargador Alberto Romeu Leite, que recebeu o processo e ficou aprazado, possivelmente, para ter continuidade desse julgamento para o próximo dia 25, quando o desembargador Alberto Leite poderá levar o seu voto vista e aí a defesa aguardará, né, o encaminhamento do desembargador para que possa se colher os demais votos. Alguns desembargadores adiantaram, outros não, né, preferiram se reservar no direito de aguardar o voto do desembargador Alberto Leite. Agora eu pergunto, caso a caso, a exemplo do deputado estadual Augusto Bezerra, qual a situação dele? Bom, a defesa tomou como surpresa o voto do relator, porque não concorda com a condenação, está convencida da inocência, mas a surpresa maior se deveu à excessiva pena. A defesa entende que 12 anos foi uma pena muito alta para a condenação em apenas 2 crimes. Além disso, a defesa registra também um inconformismo, embora respeite a posição do relator, quanto à questão da prisão, né? Da prisão já após esgotados os recursos aqui no Tribunal de Justiça. Nesse caso, não se trata de segunda instância, esse é o argumento que a defesa sustenta. Estamos falando da primeira instância, para eles, deputados. Por que primeira instância? Porque eles têm um foro por prerrogativa de função, ou seja, essa ação penal ela é originária, ela não é grau recursal. Portanto, essa decisão não se adequa à posição do Supremo, que trata de grau recursal. Nós estamos falando de ação penal originária. Para eles, portanto, é a primeira instância, é o primeiro julgamento da causa. Então, por essa razão, entende a defesa que não se aplica, né, a decisão de execução provisória da pena. De qualquer sorte, a defesa irá acompanhar, aguardar, iremos levar alguns memoriais e trabalhar junto aos desembargadores, explicando o nosso posicionamento técnico em relação a isso, aguardar a colheita dos votos, talvez no próximo dia 25, conforme a previsão, e a depender do resultado, interpor os recursos. Mas o que pesa contra Augusto Bezerra? O que mais pesa contra ele? Veja, pelo segundo voto do desembargador relator, a questão dos cheques que teriam sido assinados pelo deputado, cheques esses que foram assinados em forma de autorização para pagamento antecipado da verba de subvenção que estava bloqueada em 48 horas no Banese. O gerente disse, precisava se liberar esse dinheiro para pagar materiais de construção para a creche, do qual se destinou essa verba. Mas ela estava bloqueada por 48 horas, mas precisava ser liberada. O gerente, para se cobrir, disse o quê? Eu preciso de alguém da Assembleia que me cubra aqui, para que eu possa fazer essa liberação antes das 48 horas. E aí, o gerente, e não Augusto, o gerente coloca o nominativo no cheque. Por isso que a defesa pediu perícia grafotécnica no cheque. O gerente coloca o nome de Augusto Bezerra. A partir do momento em que você, todos sabem, nomina um cheque, só aquela pessoa pode sacar aquele cheque.
E aí, qual era a posição para Augusto Bezerra? Ele não tinha outra saída. Ou ele endossava o cheque no verso, para que o chefe voltasse a ser o portador e outra pessoa pudesse sacar, ou ele mesmo ia ter que ir no banco sacar, porque tinham colocado, ou rasgar o cheque, né? Então, o que Augusto Bezerra fez em completa inocência e na tentativa de viabilizar a liberação da verba para a construção da creche, autorizou, né? E aí isso pode ser interpretado como um endosso em branco? Sim, pode ser, até que seja, não há nenhum problema. Vamos dizer que seja um endosso em branco. Pronto. E quem foi ao caixa sacar? Não foi Augusto. Portanto, o dinheiro não passou por ele. Não há qualquer prova no processo de que esse dinheiro tenha retornado efetivamente para proveito do deputado, como quer fazer crer o Ministério Público. A defesa discorda completamente dessa situação. Ora, em crimes dessa natureza, a prova deve ser de rastreamento do dinheiro. E isso não foi feito. Não há ninguém que diga que entregou esse dinheiro ao deputado. O delator, o Nolé, que foi condenado a 18 anos de pena, a maior pena do processo, disse que acreditava, e é assim expressamente que está em seu depoimento, acreditava que o dinheiro tinha sido entregue ao parlamentar pela presidente da associação, Clarice. Clarice, ao ser ouvida, disse: eu nunca entreguei nada. Qual é a prova? Com base em que podemos afirmar com segurança que esse dinheiro voltou ao deputado? Não transitou pela sua conta. A movimentação financeira foi analisada por uma perícia contábil que entregamos no processo. E pedimos prova pericial, que é a prova de que nós temos abertas as contas. Quero prova na conta do deputado. Quem pediu foi a defesa, não foi o Ministério Público. Na conta do deputado Augusto, na conta do deputado Paulinho. Em ambas as contas. A relatoria não quis fazer a prova pericial, não sei por que razão, mas pedimos e reiteramos, insistimos. E ainda continuamos a insistir. Se quiser suspender o julgamento para fazer a prova pericial, seja a grafotécnica no cheque, seja essa contábil financeira nas contas parlamentares, vou achar ótimo. Quem está com a verdade não tem medo de prova, pode produzir a que for. Eu vou achar perfeito que se esgote todas as possibilidades, a fim de que a gente possa chegar na verdade real. Essa é o protesto da defesa. Advogado Aurélio Belém, muito obrigado pela sua entrevista. Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe.